Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, nos colocar de pé para dar início a este culto na presença do Senhor. Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, o nosso coração. Nos dê, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça maravilhosa. Senhor, e que em tudo nessa manhã o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas e nos dê comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Sentado, irmãos. Compartilhado o link para a igreja, o link. Compartilha, quem pode compartilhar? Vamos liberar as crianças para a aula. Depois você compartilha também com os pastores da região aqui, por favor. Glória a Jesus. Compartilhou? Vamos cantar o louvor? Thank
vamos ficar de pé, né? Para lermos a palavra do Senhor. E vamos ler Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8. Vai ser uma mensagem um pouco mais longa hoje, mas essa mensagem, ela será de grande importância para nós, como igreja, no momento que nós estamos vivendo, e para a nossa vida como servos de Deus, e para a nossa caminhada na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todas há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Fala, Senhor, conosco a tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Sentar, irmãos. Irmãos, essa palavra fala sobre os fracos e os fortes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele vai tratar desse assunto, também vai tratar desse assunto na igreja de Romanos. Mas vamos ler um pouquinho Atos 18, só para nós entendermos o que está acontecendo aqui sobre isso. Diz assim, Atos 18. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, lá onde nós lemos, Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Eram artesãos, os irmãos. Como era do mesmo ofício, artesãos, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Todos os sábados, disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, os judeus resistindo, e blasfemando eles, sacudiu as suas vestes. Paulo falou, não estou nem aí para vocês mais. E disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Saiu de Corintos, continuou em Corinto, mas saiu da sinagoga e foi aos gentios. Falou, agora eu vou pregar então para os gentios. Então, na igreja de Coríntios, tinha judeus e tinha gentios. E na igreja de Coríntios, na igreja de Roma, na igreja de Colossense, Paulo vai tratar desse assunto, na igreja de Guarapari, Guarapari tem esse problema, na igreja de Vila Velha tem esse problema, na igreja de Tatuapé tem esse problema, em toda igreja, Paulo tratou em 3 igrejas da época dele, em toda igreja nós temos esse problema. Nós vamos tratar dele nessa manhã,
aqui nesta igreja, vai ficar gravado, para que depois todos os irmãos possam ver, e todo mundo que um dia puder ver essa mensagem. Então, vamos primeiro definir o que é fraco e o que é forte. Paulo vai tratar do que é fraco e do que é forte. Vamos definir o que é fraco e o que é forte. Por exemplo, tem 3 coisas que eu pensando poderia explicar para os irmãos o que é fraco e o que é forte. Se nós soltarmos aparecer aqui um rato no meio da igreja, não vai aparecer, irmãos. É só exemplo, tá bem? Mas se aparecer um rato no meio da igreja, 10 pessoas vão correr atrás do rato para matar o rato. São os fortes. E 30 ou 40 as crianças vão correr para cima da cadeira. São os fracos. Para rato, tem aquele grupo que é forte e aquele grupo que é fraco. Certo? Bom, agora, se for uma barata, às vezes aquele grupo que subiu em cima da cadeira de rato, já não tem tanto medo de barata, já tem menos gente em cima da cadeira. Mas tem um grupo que é forte para barata e outro grupo que é fraco para barata. Estamos entendidos? Agora, se nós tiver uma irmã aqui gestante, e a irmã entrar em trabalho de parto aqui dentro da igreja, não der tempo de levar para lugar nenhum, e botar a irmã lá no fundo, botar uma mesa, e for fazer o parto da irmã. Aquele grupo que ficou em cima da cadeira, que era fraco para rato, vai correr tudo para ajudar a irmã. E aquele grupo que queria matar o rato, os homens, vão tudo correr. Mulher, vão tudo correr lá para baixo com medo, não é? Então, inverte a força, dependendo do caso. Tá bem? Eu estava também vendo outra coisa. Pudim. Para quem é são, é forte. Mas para quem tem a diabetes lá em cima, é ruim. É fraco para pudim, não é verdade? Eu fui uma vez numa festa, cheguei lá, o rapaz falou para mim assim, uma cervejinha aí. Eu falei, não posso, não bebo. Não faz mal, um copo. Eu falei, mas eu não bebo. Poxa, mas você está na minha casa, você não vai beber aqui nem um pouquinho? Aí a mulher dele falou, você está sendo inconveniente com o Samuel. Ele não bebe, Samuel é crente. Então, eu sou fraco para cerveja. Ele é forte. Certo? Para a gente entender o que é fraco e o que é forte. Vamos entender agora o que estava acontecendo dentro da igreja de Corintos. Depois nós vamos ver o que estava acontecendo dentro da igreja dos romanos. Lá em Corinto tinha tinha 2 templos, de Afrodita e de Apolo. Era um local grande, 48 quilômetros de Atenas, era na região ali da Grécia, na região da Acaia. Então, o que aconteceu com relação a esse grupo? Aconteceu o seguinte, Os judeus, eles não participavam do templo de Atenas e Apolo, que eles tinham a religião judaica, eles se converteram. Mas as pessoas os gentios participavam desses cultos, de Afrodite, de Apolo. Então, como que eram os cultos lá daqueles tempos? Eles levavam os animais, porque havia muitos outros povos, outros cultos que tinham sacrifício. Não era só os judeus. Eles levavam os animais para sacrificar no templo. Chegava lá, fazia 3 coisas no templo. Uma parte do animal ficava com o adorador. E ele comia com aquela parte do animal, aquela parte da carne, ele comia com as pessoas, tipo uma ceia, com os amigos que iam no templo com ele, tipo uma ceia. Outra parte era oferecido ao ídolo. E a outra parte ficava com o sacerdote. Mas como o sacerdote recebia parte de todo mundo, era muita parte. Ele vendia para o mercado. Sobrou muita carne, vendia para o mercado. Vendia para o açougue. E nós vamos tratar disso daqui a pouco. O que acontecia? Um grupo fazia assim. O grupo dos judeus falou assim, isso aí para mim não tem problema nenhum. Eu como essas carnes, eu estou de boa, eu não tem problema nenhum, eu vou lá no templo, eu volto. Para mim isso aí não liga. Eram os fortes. Mas os fracos ficavam impactados. Os fracos falavam assim, gente, olha o que eles estão fazendo, porque os fracos tinham vivido essa experiência lá no templo, eles eram adoradores daquilo. Então eles falaram assim, eu não consigo ver isso. E estavam os dois dentro da igreja, os 2 grupos estavam dentro da igreja.
o grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Então o apóstolo Paulo foi chamado, aqui no capítulo 8, para resolver esse problema. Falou, resolve o problema dos fracos e dos fortes da minha igreja. Que tem um grupo lá assim, e ele chamou esse grupo de fraco e de forte. Certo? Então ele vai começar a lição, ensinando a esses grupos, como que esses grupos deveriam conviver dentro da igreja, já que tinha os fracos e tinha os fortes. Certo? Você vai dizer assim, quando ele pega os primeiros 3 versículos, aqui é amor e conhecimento, o tema desse onde nós lemos. Ele fala assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ele começa a falar, então ele fala assim, ó, lá tem o pessoal está comendo lá, está trazendo problema para o pessoal que não come, o pessoal que come, o pessoal que não come, está uma confusão dentro da igreja de Coríntios. Então ele falou assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ele está dizendo assim, ele está tratando agora desse assunto. Vou tratar desse assunto com vocês. Assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Nós conhecemos isso. Isso é uma coisa que não está longe do nosso entendimento. Aí ele fala assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então ele está falando assim, com relação a conhecimento e ao amor, o conhecimento incha e o amor edifica. O conhecimento vai ensoberbecer, ele vai dar ao forte uma segurança, uma imposição, uma firmeza, mas isso incha. Então você fica tão rompante, mas o amor constrói, edifica. Edificar é construir. Então assim, o amor é melhor do que o conhecimento. O amor é melhor do que o conhecimento. Então não é porque você era judeu, ou porque você pode ir lá, que você tem... Não, isso não é importante. O amor é mais importante. O amor é mais importante. Aí ele fala assim, mas se alguém ama, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha que coisa. Você se acha conhecedor, mas você não sabe como convém saber. Uma coisa é você saber alguma coisa, outra coisa é aquela coisa que você sabe ser conveniente. Convém saber. Porque, às vezes, eu sei alguma coisa, mas aquilo que eu sei, quando eu uso aquele meu conhecimento, ela não é conveniente. É o que estava acontecendo com Coríntios. Quando você está fazendo as coisas, não está sendo conveniente. Não está sendo conveniente. Então você não sabe como convém saber. Aquele que cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Então ele vai falando sobre essa dualidade entre os fortes e os fracos. E ele vai trabalhando esse ambiente de forma que a igreja possa entender isso que ele está fazendo. Aí ele começa a falar dos ídolos. Aí ele fala assim, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. O ídolo nada é. Ele está sabendo disso. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um Deus só. Ele fala assim, ele está conversando com os fortes aqui. Ele está falando só com os fortes. Falou, ó, você está sabendo que o que tem de idolatria. Deus te libertou de idolatria. Isso para você não tem mais importância. Eu sei que você está acima disso. Nós sabemos que isso não é importante, não é nada. E ele vai dizer assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, que há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, ele está falando só com os fracos, para nós, só há um Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ele está dizendo assim, ele só falou aqui, só conversando com os fracos, com os fortes. Só conversou com os fortes até agora. Você está sabendo muita coisa, você tem seu entendimento, mas isso não está conveniente. Isso não está conveniente. Porque, olha, você tem aí, nós sabemos que há um só Deus, está tudo certo. Mas agora ele começa a tratar dos fracos. Ele fala assim, mas nem todos há conhecimento. Esse que os fortes não estavam entendendo. Os fortes falaram assim, ele falou assim, ó forte,
Você tem conhecimento, mas nem todos têm esse conhecimento. Ele está dizendo assim para Coríntios, falou assim, ó Coríntios, olha para a sua igreja, você tem novos convertidos, você tem pessoas que vieram de outras experiências espirituais, você tem gente com pouco conhecimento, você tem irmãzinhas, você tem irmãos, você tem várias pessoas na sua igreja. Os fortes não podem fazer tudo que os fortes querem, porque tem os fracos, nem todos têm o conhecimento. Aí ele começa a conversar com os fracos agora. Ele fala assim, porque nem todos há conhecimento, porque há alguns que até agora comem com consciência do ídolo. Aquilo que quando eles comem aquilo, dói na sua consciência. Eles têm a lembrança do ídolo, do tempo que eles eram idólatras. Do tempo que eles eram idólatras. Então eles comem com consciência do ídolo, não é igual você que come sem a preocupação. Quando eles comem, eles se sentem feridos, ultrajados, pecadores, voltaram ao passado, não se libertaram. Tem situações com eles. Então, você que é forte, você tem que olhar para eles, que eles têm uma outra situação. Não é a mesma situação sua. Ele vai dizer assim, consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. Aí a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada, porque aquele ídolo, aquela carne que que foi oferecida ao ídolo, ela ofende aquela pessoa que viveu aquilo. Porque a consciência, sendo fraca, fica contaminada. E aqui nós podemos falar um pouco de idolatria. Porque às vezes uma pessoa nasceu na igreja, veio uma foto de Jesus, não tem problema nenhum, mas tem gente que foi devota a vida toda. Foi devota a vida toda, olhando, carregando a foto, adorando. Quando se converteu, lutou para se libertar. Aí a pessoa pega uma foto de Jesus, traz a foto de Jesus de novo, aqui, para a pessoa não tem nada. Mas e os outros? E as outras pessoas? Não pode ser assim. Você não pode pegar a sua força, porque você é forte, o seu conhecimento, e expor contra os outros, você não sabe a vida dos outros. Aí o pastor sai dentro da igreja correndo, cuidando, gente, não é isso não, fique tranquilo, não foi, não pode isso. Você é forte, cuida dos fracos, porque ele veio de uma experiência diferente. Não é porque para você aquilo não tem problema, que para o outro não tem. Tem problema para o outro. Então ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, coisa sacrificada, a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ele falou assim, isso, comer e não comer, não é importante, ele está dizendo. Para Deus está tudo certo, mas é a consciência do fraco que é abalada. É a consciência do fraco que é abalada. Então você é forte, e o apóstolo Paulo vai começar a tratar disso agora, ele vai tratar dessa forma, com esse cuidado extraordinário, dentro da igreja. Então ele vai dizer assim, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha que coisa. Você não vai pegar sua liberdade e usar a sua liberdade para escandalizar os fracos. Porque liberdade é menor do que amor. Amor é maior do que liberdade. Não é que eu tenho liberdade que eu tenho que impor aos fracos toda a minha vontade. Não é porque eu tenho liberdade que eu tenho que impor aos fracos toda a minha vontade. Então, para mim, isso aqui não tem problema, mas para o outro tem. Para o outro tem. Aí, para eu não ligo, mas o outro liga. Porque o outro é fraco. Porque o outro vem de outra experiência, outra história, outra situação. Está bem? De maneira alguma, escândalo para os fracos. Não seja escândalo. Não seja escândalo. Aqui, esse vídeo aqui vai ficar aí na internet anos. Quando você estiver ouvindo esse vídeo, você está na sua igreja. Não seja escândalo. Você é forte, não seja... olhe os fracos. Quando Esaú encontrou com Jacó, Esaú chamou Jacó e falou assim, Esaú veio com o pessoal do cavalo, encontrar com Jacó, aquela cavalaria, ele falou assim, vamos comigo, me segue. Ele falou assim, não posso, Jacó falou, porque eu tenho mulher, tenho crianças, tenho menino de mama no meu grupo, e eu tenho que ir no pasto do gado.
Nós temos que andar no passo do gado. Você é forte, anda esperando os mais fracos. Uma manada de animais, o forte não sai correndo na frente e deixa os fracos para trás. Ele vai junto, aquela manada, com os fraquinhos, com as criancinhas, tudo, com os bebezinhos, animaizinhos, esses mesmos, os elefantezinhos, vai tudo atrás. Eles vão empurrando, porque eles não deixam os fracos para trás. Então você é forte, não sai correndo na frente, não. Lembra dos fracos. Então o Jacó falou assim: eu tenho criança de mama aqui, eu tenho bebê, eu tenho mulheres, eu não posso correr. Vai você na frente, que eu vou aqui. É o passo do gado. A igreja anda no passo do gado, no passo do rebanho. A igreja anda devagar, com cuidado, olhando todos. Aí fala assim: porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento dos fortes, sentado na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então você que é forte, sentado lá na mesa dos ídolos de Coríntios, você está induzindo as pessoas que já se libertaram daquilo a voltar, e as pessoas que vão voltar não são fortes como você. E pela ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Olha aí, o resultado do trabalho do forte é o perecimento do fraco. Quando o forte para de agir, os fracos morrem. Aqueles fracos que foram lá para o templo, aqueles fracos que entraram naquela viagem, naquela empreitada, morrem. O forte vai embora, mas os fracos morrem. Então nós temos que olhar quem está do nosso lado. Eu sou forte, mas meu filho não é. Eu sou forte, minha filha não é. Um detalhe colocado no lugar errado ofende 30, 40 pessoas. Uma vez uma pessoa publicou um negócio no grupo da igreja, minha filha ficou a noite acordada. A noite toda. A noite toda acordada. Falei: o que aconteceu? Eu não dormi. O que foi? Não aguentei. Então, tudo perfeito. Para você está tudo bem, mas para a pessoa não está. São 150 pessoas, tem 139 que é fraco. Aí o pastor fica o dia todo: ei, não é isso, calma, está acertando as coisas. Então você é forte, cuidado. Aí diz assim a palavra do Senhor: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra quem? Cristo. Você pega contra Cristo. Aí Paulo vai dar uma explicação por que você pega contra Cristo. Você pega contra Cristo porque, por causa da sua fortaleza, o fraco morreu. Aí diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, o que ele faz? O que ele faz? Nunca mais comerei carne. O apóstolo Paulo dizendo: eu paro de comer carne. Se isso prejudica meu irmão, paro de comer carne. Não vou comer mais carne. Eu me submeto, eu sei que não tem problema, eu gosto de carne, mas eu paro. Isso vai ferir aquela irmãzinha? Vai, eu paro. Eu não quero isso, eu não vou fazer, porque vai dar, eu não quero isso para minha irmã. Eu paro de comer carne. Ele falou assim, aí quando chega no capítulo 9, o capítulo 9 inteiro, os irmãos lá em casa, é o apóstolo Paulo dizendo as coisas que ele podia fazer e que ele não faz por causa dos irmãos. Capítulo 9 inteiro. Aí eu vou ler para vocês um versículo, diz assim, versículo 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, ele falando dele. Mas nós não usamos desse direito. Ele tem o direito de fazer, mas ele deixa de usar o direito por causa dos fracos. É um direito meu. Às vezes você tem direito, mas você não faz, por causa dos fracos. Porque se você fizer, o que vai acontecer? Você vai desagradar o Senhor Jesus. Ele fala assim, antes, aí ele vai dar o conselho. Antes o quê? Suportamos tudo. Quando você suporta tudo, o que você está dizendo que você tem dentro de você? Amor. O tema dessa mensagem é amor e conhecimento, fraco e forte. Amor, porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Quando você não suporta as coisas, falta amor. E o amor é maior do que o conhecimento. É maior do que está certo,
é maior do que ter direito, é maior do que tudo. Porque o amor vem de Jesus. Jesus, ele cumpriu tudo e ele não precisava fazer nada. Então, nós dentro da igreja, nós temos que olhar assim, minha atitude dentro desta igreja vai ferir o fraco? Vai. Não faça. Não faça. Porque você vai matar um irmão com a sua fortaleza. Mas você tem direito? Tem. Você está certo? Tá. Você pode fazer? Pode. Mas vai dar resultado? Não vai. Porque o amor é maior do que o conhecimento. Ele falou assim, ele está falando assim, como é que ele disse? Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que do templo? E que o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? E aqui ele vai, eu não vou parar aqui porque senão vou demorar muito, mas o capítulo 9 inteiro ele está dizendo assim, eu podia receber salário, eu não recebo. Eu podia ter uma mulher, eu não tenho. Eu podia levar uma irmã crente comigo, casada comigo, eu não levo. Eu podia fazer isso, eu não faço. Tudo por causa dos fracos. Ele vai falar aqui, o capítulo 9, 23 versículos, falando somente das coisas que ele não faz. Agora vamos ler o capítulo 10, 23. Ele vai dar um conselho para os fortes. Ele vai dar um conselho para os fortes. Qual é o conselho que ele vai dar para os fortes? Falou assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Não quer dizer que uma coisa é lícita, que ela é conveniente. Não é que uma coisa certa é lícita, que ela é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem de todas as coisas edificam. Não é porque uma coisa é lícita que ela vai edificar. Que sucesso tem se eu ganhar uma discussão e perder o irmão? Que sucesso tem se eu conseguir manter minha posição firme e perder a igreja? Perder 5, 6, 10 irmãos. Que sucesso tem isso? Não tem sucesso nenhum. Edificou? Não edificou. Não edificou. Não é conveniente. É lícito. É lícito. Você pode fazer? Pode. Você está no seu direito? Tá. Mas o apóstolo Paulo falou o quê? Eu não uso do meu direito. Eu não vou usar do meu direito. Então ele vai dizendo aqui, aí ele fala assim, porque ninguém busque proveito próprio, antes cada um quer do outro. Você não pode tomar suas atitudes dentro da igreja, você que está me ouvindo aqui pela internet, você que vai me ouvir um dia, daqui a não sei quanto tempo, por essa aula, você não deve usar o seu direito. O que diz o texto? Vamos ver o texto. Não busque o proveito próprio, antes cada um quer do outro. Antes de qualquer atitude, olhe o que é do outro. Olhe o que é do outro. Para mim está tudo bem, mas e o outro? E o fraco? Então, ele vai tratando do assunto e ele vai dizer assim, comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Era impossível você ir lá no açougue de Coríntios e saber se aquela carne que você está comprando é do ídolo ou não é do ídolo. Então, você vai lá e compra, e come. Come tudo que está no açougue. Vai lá no açougue, compra e come, não tem problema você comer. Certo? Não pergunta nada. Agora ele vai dar uma ressalva. Ele vai dizer assim, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, a carne é do Senhor, o gado é do Senhor, tudo é do Senhor. Ele falou assim, e se algum dos infiéis vos convidar para ir comer em casa, você me convidado para comer na casa da pessoa. Chega lá na casa, comei tudo que você colocar diante da mesa, não fala nada. Essa carne é do ídolo, essa carne não é do ídolo, você comprou aonde? Não fala nada. Você sentou na casa dele, come tudo que tiver na mesa. Você está dando orientação para a igreja. Como que a igreja deve fazer? Come tudo que tiver na igreja. Come tudo, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então você foi convidado. Mas ele vai dizer assim, mas se alguém vos disser na mesa, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais. Falou, isso aqui eu sacrifiquei aos ídolos, trouxe para você comer, não vou comer. Então ele está dizendo para os coríntios, como que os coríntios deviam agir nessa situação? Como que vocês devem agir? Se você comprar no açougue, come. Se você for na casa de alguém e botar na mesa, come também. Mas se alguém falar, comprei e fiz para o ídolo, aí você não come. E aí ele vai dar uma palavra. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Digo, porém,
A consciência não atua. Porque às vezes você podia ser forte e falar assim, para mim está tudo bem. Não atua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. A minha liberdade ofende a consciência do outro. O meu ato envolve a consciência do outro. Não é separado. Não é separado. Aí fala assim, no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, ele está conversando com os Coríntios está enfrentando um problema enorme, eles estão discutindo entre eles, a situação está gravíssima, e há um debate, e os fracos estão todos morrendo. E aí ele vai chamar os fortes e vai falar, não faça isso, não faça dessa forma. Bom, estamos aqui avançando, vamos ver agora em Romanos 12, o que é que ele vai tratar desse assunto em Romanos? Desculpa, Romanos 14. Romanos 14. Ele vai tratar do mesmo assunto em Romanos. Vamos lá em Romanos agora. Vamos ver como ele vai tratar. Ele está escrevendo agora para Romanos, o assunto é o mesmo, fracos e fortes, e ele está tratando com Romanos. Ele vai dizer assim, ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas. Tem gente dentro da sua igreja, Romanos, que está com dificuldade. Não fica com dúvidas quanto a eles, julgando, nada disso. Porque um come, um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come o quê? Porque ele falava assim, o fraco era tão fraco com idolatria, que ele falou assim, eu não sei o que é ídolo, o que não é, sabe uma coisa? É melhor a gente comer legumes, que aí a gente não vai participar de jeito nenhum. E aí eu fico angustiado com relação à idolatria, e aí o pastor se angustia, porque tem gente, a pessoa que vivia o idólatra a vida toda com aquela foto na mão, e o outro não, o outro nasceu no evangelho, nunca teve aquilo, nunca teve idolatria, nunca foi aparecido a pé. Então ele acha que a pessoa tem o mesmo efeito do outro. Não tem. Não tem, você é forte, guarda. Porque o outro está comendo só legumes, o outro não pode nem ver. O outro está comendo só legumes. Aí ele falou assim, tem outra pessoa que comeu legumes na Bíblia, quem foi? Daniel. Daniel olhou lá, a idolatria lá na Nabucodonosor, e falou, não, eu prefiro legumes. Foi ou não foi? Vou comer legumes. Então veja, Daniel era fraco ou era forte? Forte. E ele não fez opção, você tem que olhar isso, porque toda a nossa atitude dentro da igreja reflete na vida dos outros. Toda. Não existe nenhuma atitude, mínima que seja, que não reflete na vida de toda a igreja. Entendeu? Toda a igreja. E o pastor fica, sabe o quê? Apagando fogo. Não é isso, não, calma, não sei o quê. Isso. A gente vê muito isso nas crianças. Nas crianças. O companheiro desse fez um evento em tal lugar, colocou lá um evento, tal, um grupo. Achei ótimo. Outro grupo, eu achei terrível aquilo. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor promete que nunca vão fazer aqui? Nunca. Tem os fracos, tem um monte de fraco. Não é todo mundo forte. Às vezes para você, achei ótimo. Achei ótimo isso aí. E o outro? Pastor, estou abismada. Você não está sabendo. E quantos são esses? Muitos. Então a gente não sabe. A gente tem que ir só pela palavra do Senhor. É só pela palavra. Se eu criar aqui uma coisa nova, um grupo vai falar sim, outro grupo vai falar não. Então nós temos que seguir pela palavra. Aí, 12 diz assim, come legumes. O que come, aqui ele está tratando com Roma, diferente de Coríntios. Ele está falando assim, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Deus recebeu o forte e recebeu o fraco. Ele recebeu os dois, o forte e o fraco. Porque nós temos aqui na igreja gente que tem 30 anos de evangelho e tem um irmão que chegou essa semana. O irmão acabou de chegar essa semana lá de São Roque. Entrou com a família dele, estamos cuidando dele. Essa semana. Como é que você vai comparar você com 30 anos de evangelho, 40 anos, com uma pessoa que chegou ontem? Se você trouxer para ele uma discussão eu e Daniel, nós discutimos aqui e tal, por algum motivo, vai pregar sou eu, não, quem vai pregar é você e tal, você é assim, não sei o quê e tal.
Aí eu vou lá para o irmão falar, o pastor Daniel e o pastor Samuel estão brigando lá por causa de pregação, o irmão vai embora. Fala, gente, vim para a igreja, cheguei essa semana, o pessoal já estão brigando, não é verdade? Ele não vai entender. Agora, se falar com o Wagner, vai falar, Samuel está certo, o Daniel está certo. Diferente, porque é forte e fraco. Aí ele vai dizer assim, mas ele está dizendo assim, que todos os dois são do Senhor. O que ele chamou agora é do Senhor, que já está tentando ser do Senhor também. Então, assim, quem és tu? Ele faz uma pergunta para os romanos, quem é você? Quem é você que julga os servos da lei? Se seja fraco ou seja forte. Ele está dizendo para os dois. Ele está falando para os dois. Né? Quem é você que julga o servo da lei? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. Ele fala assim, todo mundo, o forte e o fraco, está firme porque eu estou sustentando. Nem o fraco está forte porque é fraco, está firme porque é fraco, nem o forte, nem o fraco está firme porque é fraco, nem o forte está firme porque é forte. Todos os dois estão sendo sustentados por mim, fraco ou forte. Então, não, como eu falei da barata e do rato e lá do fundo, do parto. Você é fraco para uma coisa e forte para outra. Aqui você é fraco, aqui você é forte. Se toda hora que eu for forte, eu for colocar para a igreja minha fortaleza, eu acabo com a igreja. Porque se eu falar 5% das coisas que eu tenho vontade de falar, nem eu era pastor mais, nem a igreja era igreja. Então, veja bem. Ele falou assim, o que come, já falamos isso aqui. Faz diferença entre dia e dia. Aí aqueles que guardavam os dias. Que lá também tinha esse problema. Eu guardo o dia, eu sou judeu, eu guardo o dia. Eu falou, não guardo. Mas você é errado, você é mais fraco que eu guardo o dia. Mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. O senhor falando assim, eu estou olhando para o coração. Eu estou olhando para o interior. Aquele que faz casa de dia, para o Senhor não faz. E o que não faz casa de dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos de quem? Do Senhor, fracos e fortes. Entende? Fracos e fortes. Aí ele vai tratar desse assunto. Aí ele vai dizer o versículo 13, tem muita coisa para falar, não tem tempo. Vamos para o versículo 13. Puxa, só arruma água para mim, querido, por favor. Eu te peço que eu pedi foi demais, tá? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Esse é o pedido de Paulo. Ele falou, meus irmãos de Roma, não nos julguemos mais uns aos outros. Para de julgar os outros, meus irmãos. Você é forte, não julgue os fracos. Você é fraco, não julgue os fortes. Você é forte, não imponha aos fracos a sua fortaleza. Você é fraco, não exija dos fortes a sua fortaleza. Não nos julguemos mais uns aos outros. Essa palavra, uns aos outros, é a palavra que eu acho que mais aparece no Novo Testamento. Uns e outros, uns aos outros. Então, porque a igreja é uns aos outros. É uns e outros. A igreja não é um grupo e outros. É misturada. Tudo é como a gente aprende no direito que uma sentença ela toca numa teia e ela atinge uma teia lá na frente. Então, você negou a paternidade de um pai, uma sentença negando a paternidade de um pai, ou concedendo a paternidade, vai tocar no filho, que vai ser filho agora, e vai tocar no pai, que estava longe, que vai ter que pagar a pensão. Uma sentença só tocou em 2 pontos. Então, mesma coisa na igreja, uma palavra, uma decisão, ela toca em vários pontos. Quando você fala qualquer coisa, você vai ser julgado por 150. Você não vai ser julgado pela sua consciência. Por 149 consciências aqui na igreja. Se fosse 300, seria 300 consciências. 300 pessoas vão se posicionar contra ou a favor. E nem todo mundo está a favor. E nem todo mundo está contra. Então, por isso que nós não falamos ainda sobre dons espirituais, porque a gente precisa primeiro fortalecer isso, entender entre nós, para ninguém ficar contra nem a favor.
Então, por isso que nós estamos indo com cuidado com as doutrinas. Obrigado, meu irmão. Com as doutrinas, muito obrigado. Com as doutrinas. E quando jogar 150 pastores, 100 igrejas, ela tem que estar unificada. Ela não pode estar perdida, virar discussão. Então, o que acontece? Ele está tratando aqui, ele falou assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Esse negócio de julgar os outros, isso é o fim da igreja. É o fim da igreja. Então, antes seja o vosso propósito, você tem um propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Meu irmão, você tem que colocar isso como propósito da sua vida. Eu não sou tropeço para ninguém. Eu não sou tropeço para ninguém. Eu quero que todo mundo vá bem, eu não quero que ninguém perca a bênção por causa de mim. Eu não quero que ninguém deixe de vir na igreja por causa de mim. Eu não quero ser inimigo de ninguém, não quero ser tropeço para ninguém. Aqui a palavra no original é adiáfora, que são coisas sem relevância, que ficam relevantes e viram tropeço. Coisas simples, sem importância. Mas se eu me posicionar tão firme dela, eu crio inimizade e distensão. E crio impossibilidade de caminhar junto. E a Bíblia diz o quê? Poderão dois caminhar juntos se não estiver de acordo? Lá é Amós. Poderão dois caminhar juntos se não estiver de acordo? Não pode. Então, ele chama a atenção disso aqui. Ele diz assim, não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito. É um propósito. É um desejo interior. O propósito é um desejo interior, dentro do coração. Eu não quero ser escândalo a ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fazendo essa palavra aqui, essa semana, por uns 2 ou 3 dias, eu acordei de madrugada e fui orar, vendo essa palavra. Mas não orando, não é por causa dos outros. Não é por causa, quer ver? Abre aí, Ezequiel. Eu vou sair um minutinho. Ezequiel 2. Ezequiel 2. Lamentações, Ezequiel 2. Quer ver o que está dizendo a palavra? A palavra diz assim, Ezequiel 2. O Senhor falou com aqui, ó. Filho do homem, põe de pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs de pé e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, nação rebelde, para que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim este mesmo dia. Aí, versículo 5. Vai e fala com eles, e eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, você fala, e ele vai falar assim, no versículo 6, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, ainda que habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas ele vai aqui, vai falar com o profeta aqui no versículo 9. Então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo do livro. E ele falou assim, estendeu a mão diante de mim, ele estava escrito dentro de mim, por fora, e nele estava escrito lamentações e suspiro. E disse, capítulo 3, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala a Israel. Primeiro você come. Primeiro você come o rolo. Você vai falar? Vai. Primeiro você come o rolo. Pega o rolo, come o rolo todinho, e depois você vai falar. E isso é que tem que acontecer com a nossa vida. E eu fui fazendo de 30 anos para trás um levantamento. Falei, Senhor, eu fui escândalo para alguém na minha vida nesses 30 anos, e eu perdi alguém por causa de mim, por causa da minha posição, meu radicalismo. E eu me lembrei, uma vez eu fiz uma festa de aniversário na minha casa, e tinha um rapaz que tinha acabado de se converter. E eu fiz uma festa lá, a festa foi muito grande, chamei a igreja toda, no dia eu convidei a igreja, ele não estava na igreja, eu não falei com ele, e ele não foi convidado. E por causa disso, ele saiu da igreja. Você acredita? Aí eu fui na casa dele, falei, mas você não está indo no culto. Ele falou, você não me convidou para sua casa, se você não quer na sua casa, como é que você me quer na igreja onde você está? Eu falei, não, mas ali foi uma coisa de família. Ele falou, não tem negócio de família comigo não. Comigo é o seguinte, é tudo ou nada. Perdi o irmão, por causa disso. Então, veja, você tem que olhar para trás. Falar, minha vida está agregando ou minha vida está desagregando? Né? Vamos em frente. Estamos lá em Romanos, né? Me perdi um pouquinho. Romanos 14. Tá, 14 e 15. Por causa da comida, ó. Por tropeço.
Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser que para aquele que tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista seu irmão, já não andas conforme o amor. Lembra? Lembra lá do início do amor? O amor incha, o conhecimento incha, o amor edifica. Se você entristeceu seu irmão, o amor foi embora. Não importa se você está certo, não importa se você tem razão, não importa que sua posição é essa, não importa, o amor foi embora. E quando o amor foi embora, acabou, meu irmão. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor constrói. Constrói no sentido espiritual, não é essa frase do mundo, não. Aí ele vai dizer assim, já não andas conforme o amor, não destrua, diz destruição. Não destrua por causa da sua comida aquele por quem Cristo morreu. Sua posição é tão firme que você tira o irmão da igreja por quem Cristo morreu. A minha posição é tão definida, eu sou tão firme aqui, e eu quero definir isso aqui, que pouco importa os outros. Morre gente. Morre gente. Aí, vai lá. Diz assim a palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois. Ele falou, segue por aqui. Ele está falando aos romanos. Segue isso. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai mal para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas. Qualquer coisa. Qualquer situação. Não fazer outras coisas em quem teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Não faça. Não faça outra coisa. Aí, ele vai assim, tens tu fé? Você tem fé? É uma pergunta que ele faz. Está falando com os fortes, você tem fé? Como é que está a sua vida? Você tem fé? Olha que pergunta difícil. Você tem fé que você pode suportar isso para salvar o irmão? Que você pode passar por cima e seguir em frente? Você tem fé em mim? Você tem fé que eu estou governando, que eu cuido dele, que não precisa você ficar tão agitado, ou tão nervoso, ou tão nervosa, que eu vou resolver? Senhor, está nas suas mãos, é fé. Senhor, tudo está nas suas mãos, é fé. Tens tu fé? Tem na intimeza diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Eu aprovo isso, mas ao aprovar, me condeno. Eu defendo, mas ao aprovar, me condeno. Porque aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé, é pecado. Aí ele chega no 15. O 15 ele vai dizer o que no 15? 15:1, ele fala assim, mas nós que somos fortes, ele é fraco ou ele é forte? Ele é forte. Ele entrou no grupo dos fortes. Mas nós que somos fortes. Nós não estamos falando aqui de Samuel, não. Nós estamos falando de Paulo. Nós estamos falando de Paulo que morreu lá pelo Evangelho. Que desceu numa cesta, que tomou 4 quarentenas de açoites. Que tomou uma surra lá em Filipos que quase acabou com tudo. Os vergões das costas foi lavado. Nós estamos falando desse homem que cantava louvor preso meia-noite. Nós que somos fortes. O que ele está dizendo que tem que fazer? Qual é o conselho dele? Nós que somos fortes, qual é o conselho dele? Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sua decisão agrada a você? Você não está olhando os fracos? Ah, meu, não está bem. Não é o conselho de Paulo, não. Nós que somos fortes, devemos suportar, carregar o peso, entender, ajudar, e não agradar a nós mesmos. Abre mão, abre mão. Ele está falando assim, abre mão da sua posição. Abre mão. Porque a coisa ela toma um rumo que você vai impondo, e aquilo não funciona. Você é forte, nós que somos fortes, o que nós temos que fazer? Pergunta se o pastor é forte ou o pastor é fraco. Um tempo desse aconteceu uma coisa comigo que eu achei extremamente estranha. Assim, estranhíssima comigo.
Deu assim 3h30 da tarde um dia. Aí eu falei assim, vou deitar. Desci, arrumei minha cama e deitei. Deitei de sapato. Você acredita? Falei, Senhor, vou deitar um pouco. Parei o trabalho. Porque você é forte, mas você fica fraco também. Deus, nós que somos fortes, você que é forte. Elias acabou de profetizar depois, né? Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar. Portanto, aí ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Todo o trabalho de Paulo é edificação, é igreja, é construção, é fazer. Porque também em Cristo, aí ele vai dar o exemplo final. Ele vai dar o exemplo final. Ele fala assim, porque também em Cristo não agradou a si próprio, não agradou a si mesmo. Falou, nós temos que fazer isso, nós somos fortes, porque Cristo não agradou a Ele mesmo. Ele mesmo suportou a fraqueza do pecador. Ele carregou a cruz do pecador, ele perdoou o pecador, ele cuidou do pecador, ele ajudou o pecador. Se Jesus fez isso, ele estava falando para os romanos, por que você não faz isso, romanos? Ele falou assim, é assim mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias que te injuriaram. Aí é o Salmo 69:9. Depois os irmãos leem. Porque tudo que dantes foi escrito, aquilo que foi escrito lá para Jesus, ele está dizendo, também foi escrito para nós. Porque tudo que dantes foi escrito, nosso ensino foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, assim, foi escrito para Jesus, mas foi escrito para nós também. Então, consolação, paciência e consolação. O que é paciência? Aconteceu um problema agora. Vamos orar, vamos resolver, não deixa o coração entrar, suporta. Lembra dos fracos. Se eu for escrever isso, como é que vai ficar os fracos? Se eu for fazer isso, como é que vai ficar os fracos? Se eu fazer tal coisa, e os fracos, como que vão ver? Lembra dos fracos. E ele avança, eu estou por causa do horário, aí ele ora. Ele vai orar por Romanos. E a oração dele é pedindo o quê? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda. Ele acabou de falar de paciência e consolação em cima. Vos conceda o mesmo sentimento de quem? De uns para os outros. Porque uns para os outros é o fundamento da igreja. Eu só estou bem se o Ronaldo estiver bem. Ronaldo está bem, fiquei ruim. Foi uns para com os outros. Eu fiz, o Ronaldo ficou mal. Fiz mal. Eu estava certo. Fiz mal. Eu tinha meu direito. Fiz mal. Fiz mal. Com todo o meu direito, o Ronaldo perdeu a bênção. Fiz muito mal, porque o amor de Deus acabou. Ele falhou ali. Então, nós temos que olhar as coisas numa visão que Paulo está falando com Coríntios, está falando com a igreja, e hoje está falando com a igreja de Tatuapé, e nós precisamos colocar em prática, entender a palavra e colocar em prática. Isso que nós estamos vivendo. Então ele vai falar assim, para que, o meu sentimento, esse meu sentimento eu já falei dele, né? O mesmo sentimento que tem Jesus lá de Filipenses, que encontra em vós o mesmo sentimento, que é o amor, a misericórdia, não é? Segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. O que é concordar a uma boca? Ele está fazendo uma visão assim, um coral reunido, cantando numa só voz. É isso que ele quer da igreja. Naquele coral, tem irmãos que estão com problema, tem irmãos que estão em dificuldade, tem irmãos que um discutiu com o outro ali na hora de ensaiar, mas na hora que eles foram cantar, nenhum atravessou para atrapalhar o grupo. Nenhum atravessou cantando desafinado para atrapalhar o grupo. Eles cantaram a uma só voz. Por quê? Aquela voz que eles estavam cantando era para o Senhor. Entende ou não? A igreja ela tem que cantar a uma só voz. E a voz que nós temos que cantar é a voz do amor. Então, ele falou assim, antes, aí ele falou assim, porque, para que concordes a uma boca, glorifique a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse coral,
a igreja, está falando assim, a igreja de Romão deve ser como um coral, e esse coral uma só voz. Eu estou no grupo de louvor com o irmão aqui. Mas nós dois, na hora do grupo de louvor, nós tivemos lá, falou, não, você cantou errado, tal, na hora do ensaio. Mas na hora que nós fomos cantar para o Senhor, eu não vou fazer coisa para prejudicar ele. Nem ele vai fazer coisa para prejudicar, nem o grupo todo. Porque uma voz só quer. É o louvor que vai subir. Se não acontecer isso, não tiver todos concorde, o louvor não sobe. Se o louvor não sobe, não tem igreja, acabou o amor. Então é uma boca, você tem que pegar uma boca. Cante uma boca só, todo unido. Todo mundo numa linha só. Porque é isso que o Senhor quer. Aí ele está reconhecendo aqui. Aí ele vai falar aqui também dos fracos. Ele fala assim, o fraco precisa melhorar. Se o fraco tem um entendimento, que o forte entende que esse entendimento é o certo, e biblicamente é o certo, nós temos que, o fraco tem que vir para o lugar do forte. Mas ele vai vir por imposição? Nós vamos obrigar ele a vir. Nós vamos ensinar o fraco a caminhar para o lugar onde está o forte. Meu irmão, não é assim. É assim que nós entendemos. Olha aqui a palavra do Senhor, olha aqui a Bíblia, olha o que o Senhor tem falado conosco, olha como o Senhor tem nos orientado, e aí o fraco vai ficando forte. Mas não é na marra, porque senão ele morre. Tá certo? Aí ele vai dizer assim, portanto, recebei quem? Recebei-vos quem? No versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Como também Cristo nos recebeu para a glória dele. Então, você vai receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Falou assim, o fraco recebe o forte. O forte recebe o fraco. Porque Cristo recebeu os dois. Entendeu? Cristo recebeu os dois. Então, Cristo não falou assim, você é fraco, eu não te recebo. Ou você é forte, eu não te recebo. Ele está dizendo assim, você é fraco, ou você é forte, eu recebi vocês dois. Tanto ele é meu, quanto ele é meu. Todos os dois me pertencem, eu morri pelos dois. Então, eu quero que haja esse processo, no sentido de que há uma voz como um coral, vocês cantem para mim, em uniformidade, em comunhão, em amor, em perdão, em respeito, em humildade. Que você abra a mão do seu direito. Eu tenho direito, eu vou abrir a mão. Eu estou certo, eu abro mão. Eu não vou mais comer carne. Te escandaliza? Eu não como mais carne. Pastor, não gostei que o senhor falou comigo aquele dia, e quando o senhor falou comigo, o senhor falou de meu pai. Eu não gosto que fale de meu pai. Minha irmã, nunca mais eu falo de seu pai. Eu não vou falar que conheci ele lá na Bahia, nunca mais eu digo isso. Nunca mais, minha irmã, eu digo de seu pai. A irmã pode ter certeza. Porque se chateia a irmã, eu não faço mais. Amém, pastor, amém. Acontece. Pastor, tal coisa, eu não gostei. Amém. Está cortado, eu nunca mais faço. Eu nunca mais faço. Porque isso vai trazer problema, para que eu vou fazer? Não é verdade? Então, a gente vai vivendo essa experiência. Vamos voltar em Coríntios, que tem um versículo lá que eu preciso ler para terminar essa aula. Vamos voltar em Coríntios. Coríntios é um livro para frente, tá, irmãos? Que Paulo vai dizer, ele vai dizer como que ele faz para ele resolver isso na vida dele. É no Coríntios 8. Coríntios 9, versículo, ele vai dizer como que ele faz para resolver o problema com ele. Ele falou, eu faço dessa forma. Ele falou, eu faço dessa forma. Ele falou assim, esse assunto eu analisei ele, eu pensei, e eu faço desse jeito. Como é que ele faz? Faz assim, fiz-me de fraco para os fracos. Ele era forte, ele não era forte? Não acabamos de ler? Nós que somos fortes, não foi? Foi ou não foi? Acabamos de ler lá que nós que somos fortes, ele é forte. Ele é forte. Ele falou assim, fiz-me de fraco, 22. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas deixando a lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Então ele vai falar assim, eu estou na lei, eu não tenho a lei, mas tem gente que está na lei, eu quero ganhar eles. Fiz-me de fraco, como fraco, para os fracos. Então,
Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu estou agindo como fraco, eu sou forte, mas eu estou agindo como fraco. Eu sou forte, mas eu estou agindo como fraco. Você pega um grupo da igreja, 150 pessoas, você coloca qualquer postagem do grupo da igreja. Um irmão foi em qualquer lugar e fez uma visita em tal lugar e colocou lá no grupo da igreja. Ele é forte. Ele pode ir, não tem problema para ele vai e volta. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está tranquilo. Mas os outros 149, ele não sabe quem são. Como eles vão ver aquilo? Aí olhou a foto, misericórdia, misericórdia. Aí escandaliza. Era coisa simples, mas escandalizou. Eu tenho uma mania de falar uma palavra, eu vou até falar aqui no púlpito, que é da minha terra. Fala porcaria. Na minha terra é normal, porcaria. Lá em casa toda vez falava assim, mas que porcaria, minha filha senta atrás de mim. Painho, Nayara, você falou coisa que não é de Deus dentro de casa. Você falou coisa que não é de Deus dentro de casa. Já falei para você não falar coisa que não é de Deus. Falei, minha filhinha, ficava o tempo todo me perseguindo, né? Então, para ela, aquilo era um escândalo para a bichinha. Mas para mim. Então, você vai no lugar, eu vou botar essa foto aqui. Botou a foto, é uma coisa simples, você está lá feliz. Por exemplo, estava pensando aqui, eu falei, eu vou falar isso com a igreja. Eu sempre gosto de ir na praia. E chegar lá na praia, um dia eu resolvo, nunca fiz, tá, irmãos? Mas eu resolvo botar uma sunguinha bem apertada, tirar uma foto e mandar no grupo da igreja. Eu acho que se eu fizer uma coisa dessa, primeiro que vai ser um horror, não é? Por causa da feiura e das pernas finas, né? Não vai dar certo. Mas haverá um escândalo também espiritual. Um irmão pode pensar assim, a gente aqui passando maior dificuldade, o pastor passeando. Outro irmão pode falar assim, poxa, gente, olha que falta de vergonha desse pastor com essa sunga apertada, com essas pernas horrorosas. Outros podem falar assim, gente, que pastor sem noção é esse? Que sujeito barrigudo, eu nunca sabia que tinha essa barriga, não é verdade? Então, muita coisa eu vou revelar ali com aquela foto, não é? E eu estou só lá, tranquilo, e se eu tiver lá, tem algum problema? Eu vou voltar para casa, deixei de ser pastor, deixei de ser crente por causa disso? Mas e os irmãos? E os irmãos? Meti a foto lá, falou, gente, como é que amigo casou com esse homem, não é? Eu não sabia que ele era tão feio, não é verdade? Então, fez-me de fraco. Você evita. Tem que evitar. Tem que evitar. Fiz-me de fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Porque o fim é a salvação. O fim é o resultado. Eu me faço de fraco para salvar. Eu quero ver se eu consigo salvar. Quantos eu vou conseguir salvar? É isso que eu quero. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também, o quê? Participante dele. Porque se eu não fizer isso, eu deixo de participar do Evangelho. Ele está dizendo, Paulo, não é Samuel, é Paulo. Ele fala, eu faço isso para eu participar do Evangelho. Porque se eu for ficar forte o tempo todo, eu não vou participar do Evangelho. Eu saio do Evangelho. Mas para eu participar do Evangelho, eu preciso fazer isso. Então nós temos que criar entre nós essa mentalidade. Que é um assunto que estava acontecendo lá com Coríntios, aconteceu com Colossenses, aconteceu com os romanos, e que acontece lá vamos falar de Guarabara de Denardi, né? Aí vai falar da igreja de Denardi. Lá na igreja de Denardi não tem problema, né? Graças a Deus. Na igreja de Vila Velha, ou na igreja de qualquer outra igreja. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, os fracos e os fortes. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Se a nossa atitude, se a sua atitude, depois que terminar, gente, teve problema, então sua atitude não foi boa. Não foi boa. Na minha também não foi boa. Nós temos que olhar, porque nós queremos participar do Evangelho. Você precisa estar certo o tempo todo, defender sua posição o tempo todo. Nós temos a questão dos jovens. Aí os jovens em tal lugar, as igrejas são independentes. Cada igreja tem seu ministério, com sua consciência. Que você faz parte dessa consciência, desse ministério. Você ajuda a formar esse ministério, nessa consciência. Nós discutimos tudo. Então, eu sei como é que está a minha igreja. Eu sei o que os irmãos estão pensando. Não é só você que pensa na igreja. Tem mais 150 pessoas pensando. Então, o pastor vai devagarinho, cuidando. Vamos abrir aqui mais um pouquinho. Isso aqui não vai ter problema. Vamos calcular aqui. Irmãs, vamos estudar. As professoras estão estudando dia e noite. Dia e noite. Lendo livros, procurando, buscando se entender para dar o melhor para os nossos filhos.
fazendo o que pode, o máximo possível. De noite, de madrugada, estudando. Então, dá um tempo. Nós temos aqui situações que nós precisamos parar um pouco. Calma. Os jovens querem fazer isso. Os jovens em tal lugar. As igrejas são independentes. O pastor na igreja ICR, isso vai estar num documento que vai sair. O pastor tem liberdade, dentro da sua característica, da sua consciência, de administrar o seu rebanho. Eu não preciso ser igual ao Anchieta. O Anchieta não precisa ser igual a mim. Eu não preciso ser igual o pastor Denardi. Nós temos liberdade ministerial, graças a Deus. Nós saímos de onde nós estávamos quando nós não tínhamos liberdade nenhuma de ser nada. Então nós podemos construir juntos, com respeito, com amor, olhando os fortes e os fracos. Isso aqui vai trazer problema para os fracos, meu irmão? Vai. Se acha a gente fazer, não vamos fazer não, pastor. Se vai trazer problema, é melhor a gente não fazer. Pô, é claro, não é verdade? Ah, mas nós vamos fazer isso aqui, vai ser um sucesso e nós vamos perder 5 pessoas. Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Tá ruim. Falou, pastor, se eu fizer isso aí, o irmão dizia das crianças procurou. Ó, pastor, esse negócio que eu estou vendo aí, não dá para mim. Se o senhor me avisa que se o senhor for por essa linha aí, nós não vamos ficar. E aí? E aí eu pergunto a você, vou fazer aqui? Vou trazer um grupo, vou fazer um negócio, vou fazer um movimento, vou fazer isso? E aí, irmã, vou perder a irmã? Não vou fazer. Então, nós precisamos com calma. Lá na frente, os fracos ficam mais fortes? Ficou. A gente faz. Os fortes ficaram muito mais fortes? A gente conversa de novo. Nós não podemos ir para frente com gente atrás da gente, morrendo. Porque nós fomos, nossa posição é essa, minha definição é essa. Não podemos fazer isso. A questão da idolatria é uma situação também. Situação grave. Porque tem irmãos que chocam. Idolatria. Mesmo. Idolatria mesmo. Dá problema. Porque tem os fracos. Às vezes você faz uma coisa, coloca um negócio e depois dá repercussão. Pastor precisa ficar indo atrás das pessoas, corrigindo, acolhendo, resolvendo. Então nós precisamos avançar. Isso é importante para nós. Tá bom? Chama as crianças. Deixa eu orar. Amém, irmãos? Nós estamos todos, os ministérios estão evoluindo. Os ministérios estão evoluindo. Vou fazer uma pergunta para todos os irmãos que estão aqui, não são muitos. Em 30 anos eu fiquei na igreja. Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Alguém já ouviu esse estudo? Nunca. Nós não fomos ensinados. Então, nós aprendemos isso. Não perdoa ninguém, nós aprendemos isso, aprendemos a odiar os outros. Aprendemos a sair odiando as pessoas. Não foi assim que a gente aprendeu? Não conversa com ninguém, todo mundo é anátema, todo mundo vai tudo para o inferno, só nós somos bons. Nós aprendemos isso. Agora não, agora nós estamos aprendendo, nós estamos sendo confrontados com a palavra de Deus para nós mesmos. Para dentro de nós, dói. Eu estava lendo a história de um pastor, o pastor estava falando, se o pastor não tiver coragem de subir na igreja dele e falar a verdade, ele entrega o ministério dele. Entrega o seu ministério para outro que tenha coragem de falar as coisas. Então nós temos que viver a vida dessa forma, instruindo, com amor, com paz, com paciência, sabendo que existem outras pessoas no nosso meio. Eu sou forte, mas meu filho não é, meu neto não é, minha filha não é. Eu aguento o rojão, mas ela não aguenta. Você fala mal de uma pessoa dentro da igreja? Um filho. No outro dia você chega, você é adulto. Olá, como está? Passeu. Seu filho? Não, seu filho tomou ódio de você. Tomou ódio. Tudo que você falar, tudo que você fizer, se você andar de joelho, não importa. Seu filho tomou ódio de você. Se Deus não operar no coração, não tem volta. Você não vai depois ficar lá em casa falando, tá uma brincadeira, filho, não leva. Não, o pastor falou. Então, nós precisamos ver tudo isso. É uma caminhada, é uma jornada. E o pastor? O pastor também. O pastor também precisa devagar, aprendendo, se corrigindo, sendo corrigido, e vivendo, não é? Pronto, nós não temos pressa, que nosso culto é 2 horas. Como foi o culto? A aula. Fizeram o que na aula? É nada. A casa? Você ajudou na reforma? O que você fez? Como é que foi? Foi? O que você fez na casa?
Montaram a casa. Quem foi que montou? Montaram tudo. E a semana que vem vai continuar construindo a casa? Vou dar uma explicação para a igreja. Isso que as crianças estão fazendo é uma nova dinâmica com as crianças. Por quê? Antes de nós introduzirmos um assunto para as crianças, primeiro nós vamos mostrar para que aquele assunto serve. Como é que aquilo existe? De que forma que aquilo existe, para depois trazer o assunto. Vai trazer o assunto para as crianças de reforma. Então, primeiro eles vão reformar uma casa, reformar a parede do fundo, reformar tudo, para depois entrar no assunto. Que quando elas entrarem no assunto, elas já estão sabendo o que é reforma. Por que elas estão reformando? Enquanto elas estão reformando, as pessoas estão explicando, isso aqui está reformando porque estava quebrado. Eles vão falar de reforma, então estão nessa dinâmica. E o Senhor vai nos ajudando. E vai fazendo no nosso meio, porque Deus é bom. Amém? Vamos então de pé, orarmos ao Senhor? Senhor, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor